Então, estamos aqui mais um dia, nessa quarta-feira. Hoje a gente está no capítulo 6 do livro de Provérbios. Então, se às vezes você está chegando agora, a gente vai ler ao longo desses 31 dias desse mês o livro inteiro de Provérbios. Então, hoje é o dia 6, caso você não tenha escutado os outros dias, você pode voltar e escutar. Se você às vezes não consegue acordar cedinho para ouvir, pode escutar ao longo do dia, porque traz muitos ensinamentos a respeito da nossa vida, de como a gente tem que agir. Então vamos orar para que a gente possa se preparar para entrar nesse momento de aprendizado. Feche os olhos, respira fundo. Senhor, obrigada por mais esse dia, Deus. Obrigada porque também a gente está completando agora, no mês de novembro, 1 ano de Rotina da Prosperidade. É algo que eu nem imaginava e acredito que vocês também não, Quando a gente começou era para ser ali 30 dias, depois a gente continuou até o final de dezembro de 2023 e agora a gente está aqui, O Senhor tem nos capacitado a perseverar, dar continuidade nesse trabalho com esse propósito de levar a mensagem adiante para que as pessoas possam despertar, Pai, nesse privilégio de ler a Tua Palavra, de conhecer o Senhor através das Escrituras, de ter esse relacionamento íntimo, pessoal, através da oração, da leitura, da reflexão, da meditação, no conteúdo que a gente está lendo através desses estudos. Obrigada, Senhor Jesus. Se não fosse o Senhor, com certeza a gente não teria condição nenhuma de perseverar, nesse trabalho. Acho que se a gente pensasse antes, a gente vai ter que estar aqui todo dia por 1 ano, a gente vai, nossa, mas não vai dar, porque sempre tem algum imprevisto, alguma coisa, então a gente não teria condição nenhuma para comentar qualquer coisa sobre o conteúdo bíblico, se não fosse o seu direcionamento, a sua presença, o Espírito Santo agindo sobre nós. Então, é muito bom, ver que nesse tempo a gente conseguiu estar aqui, perseverando. Então, basta que a gente se posicione, basta que a gente saiba, e busque essa sabedoria, que a gente decida te seguir e que a gente saiba da recompensa, e do privilégio que é ter esse relacionamento com o Senhor. Então, agradeço pelas vidas que o Senhor já tem tocado, os corações, as vidas que o Senhor tem transformado através dessa leitura, incluindo a minha, o quanto eu tenho sido transformado, o quanto o Senhor tem me ensinado, Então a minha oração é para que o Senhor nos fortaleça, para que a gente dê continuidade, até que o Senhor resolva que a gente deva, parar ou nos levar para outro lugar ou nos dar um outro projeto. Então que mais pessoas estejam envolvidas, não só como participantes ou ouvintes, mas que elas estejam ativas nesse ministério, que a gente coloque em prática tudo que a gente vem aprendendo, que o Senhor nos capacite a fazer o que tem que ser feito, Pai. Então, guia a reflexão do dia de hoje, que seja tudo conforme a Tua vontade, que o Senhor traga entendimento, sabedoria, sobre tudo aquilo que a gente vai ler nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá. Então, toda vez que ele começa um capítulo novo, ele já começa, Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, então vamos lá. Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo e se com um aperto de mão se empenhou por um estranho, então você caiu na armadilha das palavras da sua boca e é prisioneiro do que falou. Portanto, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, faça isso para se livrar. Vá e humilhe-se, incomode o seu próximo, não permita que os seus olhos durmam, não dê repouso às suas pálpebras. Livre-se com a gazela, se livra do caçador, e como a ave se livra do laço do passarinheiro. Então aqui a gente tem um bloco de 5 versículos, que ele fala a respeito de servir de fiador. Olha isso, a gente aprende na mentoria financeira, Que é você dar garantia que você vai pagar com aquele compromisso caso aquela pessoa não honre com aquela dívida. Então você coloca em risco a sua situação financeira. Por quê? A gente não tem controle, a gente não tem
controle sobre o outro, se ele vai honrar aquilo. Você tem garantia sobre o que você faz. Até eu falo, né? Quando você empresta, já pensa nisso como uma doação, como você está dando para a pessoa. Então aqui ele fala da insensatez, né? De dar garantia por outra pessoa, de algo que não depende de você. Então Deus ele coloca aqui, né, que ser fiador não é uma atitude sábia. Então o que a Bíblia ela nos ensina sobre finanças é a prudência, né, a sabedoria. Essa sabedoria que a gente está aprendendo aqui envolve todas as áreas, inclusive a área financeira, né? Então ele não está falando que você não deve ser fiador de ninguém. Normalmente, quando a gente vai alugar um imóvel, a gente precisa de um fiador. E esse fiador tem que ser uma pessoa de confiança. Normalmente é a família. Mas ele está falando que não é uma atitude sábia, né? Então, ele não está falando que ele é contra você emprestar, mas sabendo que você pode ter que honrar com esse prejuízo. Então, eu vou ser fiador? Eu tenho que levar em conta que, se precisar, eu tenho dinheiro para pagar esse aluguel e isso não vai comprometer, né, as minhas finanças. E aqui no versículo 3 ele diz: portanto, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, faça isso para se livrar. Vá e humilhe-se, incomode o seu próximo. Então, se você emprestou, né, caiu nessa conversa, e às vezes essa pessoa ela tá inadimplente, se caiu nessa armadilha, vai atrás, né? Se isso coloca em risco a sua saúde financeira, vá atrás para resolver isso. Então, o Provérbios ele aborda muitas coisas, questões financeiras, tá? Então, se alguém tá te devendo, se você emprestou, a pessoa não te pagou, é para ir atrás, né? Não permita que seus olhos durmam, não dê repouso. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave se livra do passarinheiro. Então, a gente tira de aprendizado de tudo isso, não ser fiador, né? E se precisar ser, a gente tem que ter dinheiro para honrar. Se a pessoa te deveu, para ir atrás. E às vezes a gente precisa aprender a falar não, né? Às vezes a gente se compromete com coisas que a gente não quer fazer, por ter dificuldade de falar não. Então, às vezes essa dificuldade vai comprometer, né, a nossa vida financeira, e aí você tem que cumprir a sua palavra. Então, aqui ele nos ensina sobre emprestar dinheiro. É muito melhor que você vá lá e ensine a pessoa, porque a gente já sabe. A cada 10 pessoas que ganham na loteria, 7 perde tudo. Então, não é sobre você dar dinheiro, você não vai resolver o problema, tem que ir na raiz. Por que ela está devendo? Por que ela não tem dinheiro? E aqui no versículo 6, a gente vai ler agora do 6 ao 11. Vá a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Olha isso aqui que ele está falando da formiga, né? Deus, através da vida de Salomão, dá o exemplo da formiga para que a gente olhe a formiga e tome ela como exemplo. Então, o que ela fez? Né? Ela não precisa que ninguém fique mandando que ela faça as coisas. Ela vai lá e faz o que precisa ser feito, né? Essa formiga, ela ensina mais pra gente. Aqui no versículo 8, ela diz: e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então, a formiga, ela nos ensina a ter visão de futuro, que é o que a gente também aprende. Eu falei, gente, eu fui ler, falei, olha, tudo ensinamento da mentoria aqui, né? Então, ela faz com que o que a gente faz no presente vai ajudar a garantir o nosso futuro. Ou seja, no verão ela armazena as coisas para o inverno, porque no inverno ela não tem condições de fazer aquilo que ela faz no verão. É um pouco do que o José faz ali no Egito, né? Ele tinha um tempo de abundância, ele colheu ali naqueles anos de abundância boa parte do trigo, e quando veio os 7 anos de fome, ele tinha aquele trigo todo armazenado, e ele forneceu esse trigo para todas as nações. Então todo mundo vinha para o Egito para comprar trigo dele, né? Então a gente deve fazer as coisas no hoje para garantir o nosso futuro. Dentre essas coisas é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que é o tempo com Deus, relacionamento com Deus. Nós estamos nos preparando para um futuro, né? Para enfrentar o que vai vir nesse futuro. E na questão financeira, fala da gente se organizar, né? Não servir de fiador. Outro ponto aqui é poupar, gente. É poupar para o nosso futuro, né? Olha só, a formiga ela nos ensina a fazer nossa reserva de emergência, ela nos ensina a poupar para nossa aposentadoria. Em tempos de abundância, sempre tem que ter essa prática constante de poupar parte dos seus recursos.
É bíblico poupar isso pra gente, né, ter segurança. Isso é sabedoria. Então, ela está nos ensinando a fazer investimento para um eventual desafio, né? Então, ter nossa reserva. A gente sabe que hoje 99% das pessoas dos idosos não tem aposentadoria. Então, 1% precisa trabalhar, depende de familiares, de caridade. Então, tá aqui na Bíblia, ó. Armazena a sua provisão no verão, né? Porque no inverno, em tempos que você não tem como trabalhar, você vai ter esse dinheiro. E aqui no versículo 9 ele continua: até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Às vezes, ó, isso daqui vem pra gente acordar aqui pra estar aqui na rotina da manhã, né? E aí esse versículo, se a gente grava ele quando a gente estiver deitada lá com preguiça de acordar, né? Vai vir esse versículo à mente: até quando vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? A gente pensa, vou dormir mais um pouquinho, vou cochilar mais um momento, vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. Versículo 11: a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado, né? Então ele fala um pouco relacionado à procrastinação, né? Vou ficar aqui mais um pouco, vou descansar mais um pouco, né? Então no versículo 11 ele traz a consequência de tudo isso. A pobreza sobrevirá como um assaltante e a sua necessidade como um homem armado. Então, é algo sério que às vezes a gente não considera. Então, é claro que a gente tem que ter momento de descanso, a gente já leu sobre isso, né? Que a gente tem que ter um dia para descansar, mas isso, se isso for uma constância na nossa vida, nos nossos dias, isso vai trazer um prejuízo. Então, a gente precisa ser ativa, né? Às vezes a gente fica querendo descansar mais um pouco, fica procrastinando, a pobreza ela vai vir como uma consequência da preguiça. Então, a gente não pode dar lugar para preguiça, tá? Então, aqui ele trouxe muito sobre a questão financeira, de não procrastinar, de não ser fiador, de poupar para o nosso futuro. E agora, a partir do versículo 12, ele fala sobre a maldade. Então, aqui o homem perverso é uma pessoa iníqua, anda por aí com a boca corrupta, pisca o olho, arrasta o pé e faz sinais com os dedos, trama a perversidade com o mal no seu coração, e em todo tempo provoca discórdia. Então ele está falando para a gente tomar cuidado com as pessoas maldosas, aquelas que provocam discórdia. É um alerta sobre o comportamento daqueles que semeiam a desordem. Sabe aqueles que enganam, manipulam, né? Que faz fofoca, coloca um contra o outro. E se a gente for trazer isso também para finanças, porque ele veio trazendo ali nos primeiros versículos, a gente pode trazer o exemplo das pirâmides financeiras, né? Quantas pessoas perdem dinheiro, né, por pessoas que enganam sobre os ganhos altos, sobre os ganhos sem trabalho, sobre esses jogos que tem aí na internet, que está fazendo muitas pessoas se endividarem. Então, buscar conhecimento para não cair nessas armadilhas. Então, fala aqui, ó, né, as pessoas que são homem perverso, né, a boca corrupta. Então, a gente precisa estar atento a isso, né, ter sabedoria. Versículo 15: por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Então, a pessoa que provoca isso, ela vai ser destruída, né? Versículo 16: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta. E aqui ele traz essas 7 coisas. Então, o que ele está trazendo aqui? Deus enfatiza que algumas coisas são simples de perceber que são erradas. Outras você faz sem achar que é errado, e essa é que o Senhor detesta. Então tem coisas que você sabe, mas daqui Deus não gosta, né? E às vezes a 7ª, a gente não tem tanto conhecimento, mas essa aqui é a pior. Então ele traz aqui, ó: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramem sangue de inocentes, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Então, tudo isso a gente sabe, né? Mentir, não matar, né? Coração que trama plano perverso, né? Fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, desses 7, os 6 a gente sabe que é mentira e ele não gosta.
mas o sétimo ele detesta, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, a gente é chamado para ser pacificadores e não para fazer discórdia. Então, a gente foi chamado para quê? Para promover a paz e não o contrário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve uma fofoca e alimenta isso. O nosso chamado é para reconciliação, reconciliar as pessoas com Deus e entre elas também. Então, a gente precisa se empenhar em resolver esses conflitos. Né? Às vezes você conhece duas pessoas e sabe que elas estão brigadas. Você tem que tentar fazer com que elas se resolvam. Isso agrada o coração de Deus. Intermediar essa reconciliação e não colocar mais fogo, né? Para que isso aconteça. Versículo 20. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Versículo 21. Amarre-o sempre junto ao seu coração, ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando deitar, eles o protegerão. Quando acordar, falarão com você. Né? Porque o mandamento é como lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são um caminho que conduz à vida. Né? Quando a gente tem a lâmpada no escuro, ela não vai iluminando o nosso caminho? E a gente vai. Então aqui ele está falando, o mandamento, que é o que a gente está lendo, é lâmpada. A instrução é luz. Então quando a gente dá ouvido a essas advertências e a gente está no caminho para a vida, ele vai nos direcionando e isso nos traz vida. Então, o caminho conduz à vida e o contrário também é verdadeiro. Se a gente não faz isso, né? Qual que é o contrário de vida? O oposto é a morte. Então, para a gente usar esse mandamento, essa instrução como lâmpada, como luz. No versículo 24 ele fala, eles o protegerão para guardar você da mulher má e dos enganos sutis da mulher adúltera. Então ele fala aqui da mulher pervertida, né, que é casada e vai atrair os olhares dos homens. E nesse caso ela usa da beleza e tem uma postura sedutora e acaba provocando o homem ao pecado, né, incitando o homem ao pecado. E o pecado sexual ele atua diferente entre homens e mulheres. No homem é mais a questão do olhar mesmo. Então o homem ele olha, ele deseja, né? A mulher também tem essa questão do olhar, mas na mulher tem mais a postura sensual para ser desejada. E a gente vê muito isso hoje, né? A mulher seduzindo com o seu corpo, com as suas vestimentas. E se ela faz isso de maneira intencional, ela seduz, mas não tem a intenção de se relacionar com aquela pessoa, ela está pecando da mesma forma. Então não sou o homem que olha e deseja, mas a mulher que provoca isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado e ficar atenta a isso. O pecado ele pode acontecer pelo desejo. Tá? Então, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já cometeu o adultério no seu coração. Então, né, os homens que olham e desejam não é um simples olhar, é um olhar que provoca desejo no coração. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Ter moderação com as nossas atitudes, com os nossos olhares. Eu sempre falo isso, né? A gente não pode abrir brecha para que as coisas aconteçam. Não dá espaço, porque a gente é fraco, a gente é ser humano. Então a gente precisa ter o bom senso, perceber os ambientes que a gente está se colocando e às vezes até a roupa que a gente está usando, né? No versículo 25, 26, 27, 28, eu vou ler agora. Não cobice no coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de uma vida preciosa. Então ele fala, né, que a prostituta ela faz isso pelo dinheiro, por um pedacinho de pão ali. Por pouco às vezes, mas a adúltera, que é a mulher, às vezes ela faz isso querendo provocar realmente o fim de uma família, né? Então pode alguém colocar o fogo no peito sem queimar a roupa? Aqui fala, não se coloque em lugar que você não aguenta sustentar, né? Tem como a gente colocar o fogo no peito e não queimar a nossa roupa? Então, no versículo 28 diz, pode alguém andar sobre as brasas sem queimar o pé? Então, não adianta a gente se colocar em lugares que a gente não vai conseguir sustentar. Versículo 29, assim acontece com quem deita com a mulher do seu próximo. Esteja certo que não ficará impune. Então, aqui é um juízo contra o adultério. A pergunta é, se você entende a Bíblia como a palavra de Deus e lê um versículo como esse, né?
Assim acontece com quem se deita com a mulher do seu próximo. Esteja certo que não ficará impune. Então, se a gente lê um versículo como esse, a gente vai cogitar a possibilidade de cometer um adultério, sabendo que haverá um castigo, uma consequência muito ruim através dessa ação, né? É difícil a gente fazer isso. A única motivação é a gente achar que não tem consequência. Então, se a gente não tem temor a Deus, imagina que não vai ter consequência e que ninguém vai descobrir isso, né? A pessoa vai e faz, porque ela imagina que não tem um juiz, né? Não vai ter uma justiça, que não tem a lei da semeadura, tudo que a gente planta, a gente colhe. Ele desconhece isso. Mas e as pessoas que conhecem a Deus, sabem disso e mesmo assim vai e faz? Por que acontece isso? Porque a pessoa ela deu espaço para que isso acontecesse. E eu falo por mim mesmo, por nós, a gente não pode dar brecha, né? Permitir olhar para a tentação, porque a gente não consegue resistir, a gente é ser humano, a gente é falho. E se a gente quer ficar colocando em perigo, a chance da gente cair ela é grande, né? Então é sobre não fazer aquilo que vai despertar esse tipo de desejo. É não assistir o filme que vai despertar esse tipo de desejo no seu coração, é não frequentar aquele lugar, é não acessar os perfis nas redes sociais, é não ficar acessando foto que vai despertar esse tipo de desejo. Isso é prudência. Então, quando a gente sabe as consequências e entende que uma ação, né, tem que ser tomada antes do que chegar no momento que a gente não consiga controlar, isso é a prudência, isso é a sabedoria. A gente está acabando aqui. Versículo 30, o ladrão não é desprezado, se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou. Então, ele está falando, o ladrão, ele não é desprezado, se faminto, ele rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Ele está falando que o ladrão ele roubou porque ele estava com fome, só que isso não justifica o erro dele. Igual você se colocar em perigo e pecar, mas eu estava ali, isso não justifica. Você vai pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. O homem que comete o adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede de si, a mesmo destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido. E quem não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação. Ele recusará o suborno, por mais que você aumente. Uma das consequências do adultério, né, é isso, é a destruição. Então aqui é um ensinamento, um alerta para a gente dar valor à fidelidade, né, e os danos profundos que o adultério pode causar nos nossos relacionamentos. Então a pessoa que está indo para o adultério, ela está destruindo a própria vida em todas as áreas. Então o Provérbio 6, ele aborda exemplos práticos para evitar esse tipo de comportamento que leva à ruína. Então é não se colocar nessas situações. Então ele orienta sobre a prudência nos nossos negócios, alertando sobre garantir dívidas de outras pessoas, né, sobre ser fiador. Ele valoriza a diligência, ele falou lá da formiga, né, da disciplina, que ninguém tá mandando ela fazer nada, ela vai e faz, né, ela poupa para os dias difíceis, condena a maldade, o engano, aqueles que causam discórdia, né, sempre trabalhar na reconciliação, na paz, e mostra como os perigos do adultério podem destruir a nossa reputação em relacionamentos. Então, buscar essa sabedoria, né, para nos guiar nas decisões sábias e justas, enfatizando o temor a Deus e o respeito ao próximo, como uma base de vida em paz, né? Uma vida virtuosa. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Hoje a gente se alongou aqui, passando um pouquinho mais dos 20 minutos. Então vamos orar para a gente encerrar. Pai, te agradecemos, Deus, por esse tempo de leitura, onde a gente pôde sentir a sua presença, o teu cuidado, a tua direção, né? A tua orientação em temas muitas vezes que são difíceis de conciliar, mas a tua palavra ela é clara, né? A sua palavra nos ensina a ser coerentes, termos bom senso, sermos corretos, né? O Senhor nos deu a liberdade de viver longe do pecado e saber analisar as circunstâncias, o contexto de todas as coisas, né? Trazendo ali para a nossa vida, sabendo que tem um julgamento, né, final. Então a gente não quer ser envolvidas pelo pecado, queremos estar em obediência, caminhando na verdade,
sabendo acatar o que é bom e descartar aquilo que não é. Nós te louvamos, Senhor, por este dia. Obrigada. Então, que o Senhor nos conduza nessa quarta-feira, né? Que o seu nome seja exaltado nas nossas vidas, que o teu amor seja pregado por cada uma de nós e que a gente possa cumprir o nosso chamado, né? O chamado que o Senhor tem para as nossas vidas e glorificar o teu nome através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você puder agora, no finalzinho, você fique em oração, né? Ore pela sua vida, peça perdão pelos seus pecados, ore pelo outro, ore aí pela sua quarta-feira, reflita sobre essa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, coloque as pessoas certas na sua frente, as palavras certas na sua boca, que os anjos te protejam na entrada e na saída e que você sirva de instrumento de bênção na vida das pessoas. Fiquem com Deus, tenham um abençoado dia e nos vemos amanhã.